Não. Então, muito boa tarde a todos. Eu tenho esta tarefa de terminar aqui as nossas orações. E, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. João por ter-me dado o prazer por estar ao lado dele em 21 vezes nas várias conferências que fizemos. Foi com muito prazer. Agradecer em especial à professora Maria Olinda, que de facto eu tive que convencer, mas não foi assim tão difícil, de trazê-la aqui, porque tive o prazer de a conhecer há pouquíssimo tempo e estar com ela num trabalho em conjunto e, portanto, gostei muito de a conhecer e, portanto, não resisti a trazê-la aqui e, de facto, ouvi-la é um prazer. Ao meu colega Marcos Batista e amigo há muitos anos e, portanto, aqui escuso de agradecer com grande pormenor e à doutora Ana, que foi um prazer ouvir. E vou então passar aqui ao meu tema. O meu tema é a denúncia do senhorio no regime transitório. E a minha ideia com esta apresentação é, no fundo, situar-vos num sistema jurídico que temos atualmente em vigor, naquilo que pode vir a ser alterado e, portanto, que está em discussão na Assembleia e naquilo que foi alterado recentemente em julho. E, portanto, tem basicamente estes três objetivos. Vamos então começar pelo primeiro slide. Este primeiro slide eu costumo dizer que é para ajudar a organizar ideias, ou seja, dizer-nos que nós temos dois tipos de contratos no nosso regime do arrendamento urbano, os de prazo certo e os de duração indeterminada. Para que é que serve no fundo esta distinção? Para termos presente que a forma de fazer cessar um contrato é diferente consoante o contrato que está em causa e, portanto, que foi celebrado. Nos arrendamentos com prazo certo, o senhorio tem oposição à renovação e o inquilino também e tem a denúncia, e nos arrendamentos de duração indeterminada o senhorio tem a denúncia e o inquilino a denúncia. Como podem ver, quer num tipo de contrato, quer num outro, parece haver termos completamente estanques. Ou seja, se eu tenho um contrato com prazo certo, uso, agora do lado do senhorio, que é o nosso tema, eu uso a oposição à renovação. Se eu tiver um arrendamento de duração indeterminada, eu uso a denúncia. Isto que eu acabei de dizer não interessa nada em relação à lei que acabou de ser publicada, porque fizeram o favor de mudar todos estes conceitos. Vão perceber um bocadinho mais à frente, quando eu for explorar essa lei 30, que tem dado muitas dores de cabeça aqui nas nossas conferências. Então vamos avançar. Aqui a denúncia pelo senhorio, e situando um bocadinho antes do NRAU, o NRAU quer mudar aquilo que sempre existiu nos contratos de arrendamento e que nós habitualmente chamamos de contratos vinculísticos, que são contratos que o senhorio está vinculado à renovação automática e ambas as partes estão vinculadas a regras essencialmente imperativas. E, portanto, foi sempre assim até 2006 e o que é que acontecia? O senhorio apenas podia denunciar o contrato em casos muito específicos e muito excepcionais. Casos esses que eram a denúncia para a habitação, portanto, quando o senhorio precisava da denúncia da casa para habitar, e é um tipo de denúncia tão exigente, que eu costumo dizer que só se aplica ao senhorio sem abrigo, porque, na verdade, é preciso que ele não tenha casa, nem arrendada, nem própria, nem em sítio nenhum, e, portanto, é muito exigente. E, para além destes casos, havia também a possibilidade de o senhorio denunciar o contrato onde queria fazer obras para aumentar o número de locais arrendáveis, outra fundamento de denúncia dificílimo de preencher. Quando o prédio era irrecuperável pelo estado de degradação que apresentava, outra coisa completamente impossível de acontecer, quase, porque teria que haver uma declaração em termos camarários e a Câmara nunca entende que o prédio é irrecuperável, mesmo que o custo para recuperar seja o dobro ou o triplo do valor daquele imóvel. E, por último, quando havia transmissão para descendentes em certas circunstâncias, e mesmo assim o senhorio tinha que pagar uma indenização. E, portanto, é este quadro de vinculismo que o NRAU tenta acabar. Eu digo tenta porque já vão perceber que não acabou. Não só não acabou, como dificultou com esta lei que acabou de sair. Então, qual é o artigo que nos faz aqui o primeiro sinal para tentar acabar o vinculismo? É este artigo 1101, onde estão previstas as duas denúncias à habitação e para obras, que eu já vou abordar com mais pormenor, e a denúncia que eu chamo habitualmente de denúncia livre, porque é uma denúncia que é apenas com uma carta
em que o senhorio manda para o arrendatário e diz daqui a 2 anos o contrato termina. E, portanto, destas 3 denúncias, esta é aquela denúncia que não tem que ter qualquer fundamento para poder vir a ocorrer. Relativamente aqui ao regime transitório, portanto, o tema é a denúncia no regime transitório, a lei manda-nos agrupar, por assim dizer, 2 tipos de contratos. Os contratos celebrados depois de 90, a habitação, e os não habitacionais depois de 95. Certamente os senhores recordam-se que em 95 foi publicado este Decreto-Lei 257 que permitiu que os contratos de arrendamento não habitacionais passassem a ser celebrados de duração limitada. Agora chamam-se prazo certo. Ou seja, com o RAU em 90 aparece a duração limitada para a habitação e só em 95 é que aparece para o não habitacional, habitualmente digo comércio. E, portanto, temos estes 2 grupos de contratos em que aparece o depois de 90 e de 95 e o antes de 90 e de 95. E têm regimes diferentes. Então, primeiro temos este princípio geral no artigo 26.1 e 27 que diz que os contratos celebrados antes do NRAU passam a estar submetidos ao NRAU. Claro está que nós olhamos para aqui e achamos assim, ok, está arrumado, então eu já sei que tenho que aplicar o NRAU aos contratos. Pois não é nada disto, não é? É o princípio geral, porque ele a seguir diz que tem várias especificidades e que, no fundo, quase que afasta toda a aplicação do NRAU a estes contratos. Vamos ver. Primeiro grupo de contratos. O âmbito de aplicação já referia, depois do RAU e depois de 95. Tem aqui o artigo 26, que contém o número 2 e 3, tem outras matérias que não são o tema hoje. E depois, em relação aos contratos sem duração limitada, reparem que esta terminologia sem duração limitada não apareceu nunca. Nós quando surge o RAU com contratos de duração limitada, tínhamos os arrendamentos vinculísticos, que basicamente o regime estava previsto no Código Civil, e tínhamos os arrendamentos com duração limitada que estavam no RAU. Portanto, os vinculísticos não se chamavam sem duração limitada. Mas o NRAU passou a dar-lhe, no fundo, esta designação, dizendo que vão aplicar-se a estes contratos o regime dos contratos de duração indeterminada, com as tais especificidades que já vamos ver quais são. Então, no NRAU de 2012, como sabem, o NRAU foi publicado em 2006, teve alterações em 2012, 2014, 2017 e agora 2018. E agora há de ser 2019, se não for já 2018 ainda. Portanto, quando o NRAU é alterado em 2012, aquilo que passa a poder ser feito pelo senhorio é denunciar o contrato com uma antecedência de 2 anos. Por carta registada, com vice-recepção, já sabemos que essa é a forma de comunicação entre senhorio e inquilino, e, portanto, traduz-se apenas no envio de uma carta a dizer que o contrato termina daqui a 2 anos. Em 2006, esta possibilidade da denúncia era de 5 anos, e, portanto, o senhorio enviava uma carta e dizia que dali a 5 anos o contrato cessava e havia ainda uma norma no meio deste período em que o senhorio tinha que fazer a confirmação da denúncia e, portanto, teria que dizer, sim senhor, o contrato vai acabar no final dos 5 anos. O que é que está em discussão na Assembleia relativamente a esta norma? É voltarmos outra vez aos 5 anos que eu acabei de referir. E, portanto, nas alterações no arrendamento é muito típico andarmos para a frente e para trás, para a frente e para trás. Eu diria que estas alterações vamos andar muito para trás. Esta é uma delas que provavelmente não é que tem mais consequências em termos práticos, porque há outras piores, mas aqui o que está em discussão de facto é voltar a que esta antecedência seja de 5 anos, com, lá está, a repristinação daquela norma que manda confirmar a denúncia entre 15 a 12 meses, para que, no fundo, o arrendatário tenha a noção de que aquela carta que recebeu há uns anos atrás, sim senhora, vai produzir efeitos. É uma carta que tem alguma vantagem, mas eu duvido que o arrendatário precise de ser lembrado que o contrato vai acabar. Mas pronto, enfim, vale o que vale. Então, esta possibilidade da denúncia com a antecedência de 2 anos não vai aplicar-se quando eu tenho um caso de arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com incapacidade igual ou superior a 60%. Portanto, nestes casos, eu nunca poderei denunciar o contrato. Claro que isto que eu acabei de dizer, com a lei que acabou de ser publicada, não é completamente assim e eu já vou explicar. Mas, em termos práticos, o que eu optei foi por vos situar
naquele regime que atualmente está em vigor e em discussão, mas o outro regime é um regime extraordinário e, portanto, não se aplica a todos os casos. Já vamos ver quais são os casos que se aplica. Segundo grupo de contratos. Portanto, ou seja, no primeiro grupo de contratos, denúncia de 2 anos, excepto com inquilinos com aquela situação que o legislador entende que é fragilizada e que tem a ver com a idade e com a incapacidade. Segundo grupo de contratos, temos o tal princípio igual de que se aplica ao NRAL, mas não se aplica nada, não é? Com as tais especificidades. É o artigo 28, que é aquele que vamos tratar aqui, e os artigos 30 a 37 e 50 a 54, que têm a ver com o tema que o meu colega há pouco teve a tratar. Então, o que é que temos nestes contratos? Temos o princípio geral de que não se aplica a tal denúncia dos 2 anos. Não se aplica a denúncia dos 2 anos, mas há uma exceção. Uma exceção que tem a ver com, em primeiro lugar, ser um contrato de arrendamento para fim não habitacional. E esta exceção faz com que o senhorio possa denunciar o contrato, mas com antecedência de 5 anos, não de 2, quando o arrendatário celebre um destes negócios que aqui estão. Trespasse, locação de estabelecimento, cessão do arrendamento para profissão liberal ou a transmissão de cotas em mais de 50% do capital. Esta foi aquela norma que surgiu e que teve um impacto em termos da nossa vida social, das pessoas passarem a dizer que os trespassos tinham acabado. Todos nós sabemos que os trespassos não acabaram. O que acontece é que, como nasceu a possibilidade do senhorio passar a denunciar o contrato depois de ser feito um trespasse, o negócio em si passou a estar menos valorizado, porque no fundo, se podia haver um trespasse e ficava tudo igual, ou seja, a renda não mudava e o contrato não terminava, o benefício era exclusivamente para o inquilino e, portanto, o senhorio limitava-se a assistir aos trespassos sucessivos. Quando nasce esta regra, passou a dizer-se que os trespassos acabaram, mas não acabaram, porque nós podemos fazer trespasse e, aliás, muitos dos colegas terão feito. O que acontece é que passou a existir esta possibilidade do senhorio terminar o contrato com a antecedência de 5 anos. O que é que se discute na Assembleia? É acabar com isto. E, portanto, voltarmos exatamente à possibilidade de haver trespassos sem que o senhorio possa denunciar o contrato, ou seja, voltar para trás. Lá está, aquelas alterações de vai para a frente e vai para trás, esta poderá ser outra que vai para trás. Este slide é apenas para nos situar aqui relativamente aos vários negócios que estamos a falar, portanto, no trespasse, como sabem, muda o inquilino. Na locação de estabelecimento, o inquilino tem um estabelecimento instalado e coloca lá uma pessoa a explorar e, portanto, vai-lhe pagar uma renda, neste caso o inquilino mantém-se. A cessão do arrendamento para profissão liberal é-nos mais familiar e a transmissão de posições sociais com mais de 50% do capital social. Portanto, tipicamente, a cessão de cotas, e aqui temos que falar de casos em que o inquilino é uma sociedade. Ora, quando esta regra surgiu da denúncia do senhorio, quando ocorresse estes tipos de negócios, claro está que houve vários inquilinos que quiseram pensar em negócios que não se assemelhassem diretamente a esta transmissão de mais de 50% do capital social. O que é que acontece? Como podem ver neste slide, nós temos várias figuras em que se discute se o senhorio tem ou não tem a possibilidade de denúncia do contrato, porque não são as típicas sessões de cotas, não é? Portanto, só no final, que podem ver aí, a penúltima é que diz transmissão de cotas, cessão de cotas, mas depois lá está, a venda de cota em processo executivo. Todos estes negócios, uns são negócios, outros não são negócios, discute-se realmente a possibilidade de denunciar o contrato existe da parte do senhorio. É claro que eu não tenho tempo para tratar cada uma destas figuras que aqui está, mas deixo-vos aqui uma referência de um livro que trata muito bem cada uma destas figuras e, portanto, do Dr. Fernando Gravato Moraes, que é um livro que noutras matérias já não está atualizado e, como eu costumo dizer, quem é que tem um livro atualizado hoje em dia? Mas tem uma abordagem muito útil, portanto, se tiverem no vosso dia-a-dia esta questão, é uma boa referência para poderem aprofundar melhor. Agora vamos passar para a jurisprudência e eu aqui vou tentar ser muito rápida. Então, o que é que temos? Temos, tudo isto foi discutido, quando é que o senhorio pode denunciar, quando é que não pode denunciar, e este acórdão da relação do Porto
diz exatamente aquilo que consta da lei. E como eu costumo dizer, também é bom ter um acórdão que diga exatamente o que está na lei, porque a gente às vezes está a defender uma coisa e se está de tanto jeito que alguém dissesse o mesmo que está lá escrito. E, portanto, a função deste acórdão é um bocadinho, este e o que vem a seguir é um bocadinho ajudar-vos para, se tiverem esta discussão, poderem recorrer a ele e fazer ali um copy-paste de, olha que bom, está aqui aquilo que está escrito na lei. É este, e o outro que vem a seguir, este do Supremo, aliás, depois tem outra ali no final, tem um aspecto muito interessante que tem a ver com um aditamento que aconteceu na vigência deste contrato. Portanto, o contrato foi celebrado em 1978 e, portanto, à partida, eu iria incluí-lo no segundo grupo de contratos que eu há pouco falei, mas o que aconteceu foi que as partes fizeram um aditamento ao contrato e a produção de efeitos desse aditamento ao contrato iria ocorrer já na vigência do know-how. E, portanto, colocou-se a questão de se aquela alteração contratual que as partes ali fazem, faz ou não uma alteração do ponto de vista de data do contrato, produção de efeitos dessa prorrogação da vigência do contrato, e, portanto, este acórdão vai no sentido de considerar que a denúncia do senhorio existe na mesma, independentemente de ter havido esse aditamento ao contrato. Depois tem aqui também outra referência, também do Supremo. Depois, outro tipo de discussão que também existiu na jurisprudência e que tem a ver com a cessão de cotas. A cessão de cotas, uma das discussões que se teve, e este acórdão e o seguinte trata desta questão, que é o inquilino veio defender que houve uma cessão de cotas, mas que como não houve uma alteração nos sócios, portanto não houve uma entrada de novos sócios, o inquilino veio defender que não se aplica a denúncia do contrato, porque no fundo as pessoas mantêm-se as mesmas. Este acórdão, mas aqui, lá está, foi no sentido de considerar que se mantinha a tal possibilidade de denunciar o contrato. Este acórdão e este que está agora a seguir da relação de Lisboa, existem, vá lá, duas ideias, e deixo esta referência porque se os autores quiserem aprofundar podem consultar os acórdãos e ver melhor os fundamentos, mas o acórdão do Supremo vai mais no sentido de considerar que existe a possibilidade de denúncia, porque esta possibilidade de denúncia surgiu para desvalorizar estes negócios e, portanto, para, no fundo, fazer com que o inquilino pudesse ter um benefício menor em relação ao negócio que estava a fazer e, portanto, não interessa se está lá pessoas novas ou não está pessoas novas, portanto, não se concentra tanto na identidade das pessoas naquele arrendamento. E o acórdão da relação de Lisboa já vai noutra linha de se mudaram as pessoas com quem se contratou inicialmente, faz sentido poder terminar o contrato porque as pessoas não são as mesmas. E, portanto, estes dois acórdãos vão essencialmente por estes dois fundamentos que me parecem bastante interessantes. Claro que eu não posso resistir a dizer que a do Supremo, para mim, me convence com muito mais facilidade. Depois temos também aqui um caso de um acórdão da relação de Lisboa, onde o que aconteceu não foi uma cessão de cotas, mas sim uma extinção das cotas, um aumento de capital, que passou a ser possuído exclusivamente por uma SGPS. E, portanto, colocou-se a questão de se, como não era uma típica cessão de cotas, se realmente havia ou não havia a possibilidade de denúncia pelo senhorio. E o acórdão vai no sentido de considerar que, sim senhora, esta faculdade de denúncia mantém-se, não obstante ter havido uma extinção de cotas e um aumento de capital. Vamos passar então para a denúncia justificada. A denúncia justificada tem este nome porque o senhorio, no fundo, ao fazê-la, tem que invocar fundamentos que determinam a produção dos efeitos da denúncia. E os fundamentos têm a ver com as obras, não é? Portanto, basicamente, antes de passar ao acórdão, ao regime propriamente dito, deixar-vos aqui as referências das alterações deste regime jurídico. Como podem ver, este regime jurídico está no Decreto-Lei 157 e também no Código Civil e também no know-how. E este Decreto-Lei já teve 1, 2, 3, 4, 5 alterações. E vai ter a sexta, não é? Porque é uma das alterações que está a ser discutida é exatamente esta denúncia justificada. A denúncia justificada, em primeiro lugar, em termos de âmbito de aplicação, só se aplica aos contratos de duração indeterminada. E eu costumo, neste tema, partilhar uma experiência que tive, que foi um proprietário com um imóvel que tinha contratos de arrendamento com prazo certo e contratos de arrendamento de duração indeterminada. E que no prazo certo, imaginem, tinham um contrato de arrendamento celebrado por 5 anos
e tinham decorrido 2 anos. E, portanto, aqui o senhorio só podia fazer oposição à renovação se decorressem mais 3 anos. Mas se fôssemos ver os contratos de duração indeterminada, já podíamos aplicar este decreto-lei. Ou seja, é importante que, no fundo, se o senhorio tem a perspectiva de vir a aplicar este decreto-lei, terá que ter em conta que, se for celebrar contratos novos, vai ficar vinculado ao prazo que lá colocar, porque nunca vai poder aplicar este decreto-lei da denúncia justificada, porque lá está, é específico dos contratos de duração indeterminada. E como é mais normal fazer contratos de prazo certo agora do que de duração indeterminada, é um risco, no fundo, o senhorio estar a fazer um contrato, imaginem, de 5 anos de prazo certo, e depois ter arrendamentos mais antigos em que quer aplicar este decreto-lei. Os fundamentos da denúncia são essencialmente 2, para demolição e para realização de obra e de remodelação de restauro profundo. Eu vou aprofundar melhor a denúncia da linha B, porque a primeira é mais simples, eu acho. O que é que são, no fundo, contratos de duração indeterminada? Primeiro são aqueles em que as partes não estipulam um prazo de duração do contrato, e são também todos os que terão sido celebrados antes de 90, os de habitação, e antes de 95, não habitacional. Estes contratos são necessariamente de duração indeterminada, porque não havia outro regime nestas datas. E, portanto, para ajudar-me a situar de qual é o tipo de contrato que eu posso aplicar a esta denúncia, este slide é apenas uma referência para esse timing dos contratos. Então, em junho do ano passado, e portanto, quando nós dizemos o que é que mudou no arrendamento e neste tema em especial, nós tivemos uma alteração em junho do ano passado, em que passou a constar que as meras obras de conservação não dão origem à denúncia do contrato, porque antes o regime era outro, lá está, esta foi outra parte que foi para a frente e para trás, para a frente e para trás, e em junho de 2017 passou a ficar claro que as obras de conservação não dão origem à denúncia do contrato. E, portanto, neste caso, o que acontece é que o senhorio vai ocorrer uma suspensão do contrato e o senhorio vai ter que realojar o inquilino enquanto executa as obras no imóvel. Agora, relativamente a quando eu tenho um cliente à frente, o que é que eu tenho que saber, o que é que eu tenho que procurar para saber se, efetivamente, eu posso aplicar a denúncia justificada? O primeiro aspecto que eu tenho que verificar é se as obras são de remodelação ou restauro profundo, porque só essas é que dão origem à denúncia do contrato. E o que são obras de remodelação ou restauro profundo? Nesta parte a lei remete-nos para a reabilitação urbana e, portanto, vai ter estes 3 grupos de obras, que são a reconstrução, a alteração e a ampliação. Portanto, esta terminologia é o que está na lei, portanto, o que está aqui é o que consta da lei e, portanto, a primeira coisa que eu tenho que saber junto do meu cliente é que obras é que pretende fazer e se inclui num destes conceitos que aqui estão. Um dos aspectos que está em causa ou em discussão na Assembleia relativamente a este tipo de obras que dão origem à denúncia tem a ver com uma simples frase que, na minha perspectiva, vai acabar com esta lei. Ou vai acabar com a aplicação desta lei, melhor dizendo. Porque aquilo que vai acontecer é que a regra vai passar a ser, se for aprovado, claro, a regra vai passar a ser a suspensão do contrato e o senhorio apenas pode denunciar o contrato se as obras não originem existência do local com características equivalentes às do locado. Lendo, exatamente. Claro está que já podemos antecipar que vamos todos discutir o que é um local com características equivalentes às do locado, não é? E, portanto, só quando ocorrer essa circunstância é que vai poder haver denúncia do contrato, porque a regra vai passar a ser a suspensão. E, portanto, já por aqui me parece que a aplicação desta lei vai passar a ser muito reduzida. Então, para além do tipo de obras que vamos fazer, e, portanto, que temos que ver com o senhorio se preenchem daqueles requisitos, temos também que ver se destas obras vai resultar um nível bom ou superior ao estado de conservação que existe naquele momento. De acordo com esta portaria, que eu gostava de não falar nela, mas que não resisto a dizer umas coisinhas. Ou seja, esta portaria foi uma portaria que surgiu em 2006 com o NRAU e que servia basicamente para determinar o estado de conservação de uma casa.
e que, em termos práticos, traduzia-se em preencher uma ficha, com umas cruzes, que era preenchida por arquitetos, engenheiros, e que basicamente serviam para assinalar o tipo de deficiências que havia, ora na janela, ora na porta, ora aqui, ora acolá. E o que é que acontece? Como a terminologia que está na lei imaginem, deficiências, imaginem não, está na lei, deficiências ligeiras, pouco ligeiras, muito ligeiras, mais ou menos ligeiras, agora estou a exagerar, não é? Mas em termos práticos era, dentro do grupo dos ligeiras ou graves, havia várias hipóteses. Conclusão, a aplicação desta portaria foi uma coisa super complicada. Tão complicada que se resolveu publicar uma coisa chamada MAEC, o Método de Aferição do Estado de Conservação, que é um livro que diz exatamente aos engenheiros, aos arquitetos, onde é que têm que pôr as cruzes. E, portanto, para aquilo tudo, depois somar e vermos qual é o estado de conservação. Isto era no NRAU 2006, porque lá está, no NRAU 2006 apenas podíamos atualizar a renda se o estado de conservação fosse médio ou superior. Não estávamos agarrados ao critério do estado de conservação, ao contrário do que agora temos no regime atual de 2012. Portanto, era uma portaria que podia ter ficado onde ficou e ficava lá, mas não, voltou. Claro está que qualquer um de nós aqui nesta sala dirá assim, mas estas obras com certeza que vão dar um nível bom ou superior àquele que lá está. Concordo, mas também concordo que não é difícil discutir isto tudo e ver se a cruz está no sítio certo ou não está no sítio certo. E, portanto, isto é um aspecto que era desejável não estar aqui. Aqui isto é que podiam revogar. Bom, então, além das obras que o senhorio vai fazer, o inquilino é outro, temos que ver se o nível de conservação que vai resultar dessas obras preenche estes requisitos desta portaria e temos também que saber qual é o custo da obra, porque só se corresponder a 25% do VPT, incluindo o IVA, é que poderá ser considerada uma obra de remodelação ou restauro profundo. Esta parte do custo da obra está em discussão e, portanto, reparem que nós aqui, neste momento, temos um critério relativamente simples, é 25% do VPT. Então, o que é que está em discussão para alterar esta parte? Eu agora costumo dizer, concentrem-se bem nesta parte que eu vou ler. O custo da obra a realizar, incluído o imposto sobre o valor acrescentado, corresponde a pelo menos a 25% do valor, até aqui está igual, aplicável ao locado em função da sua localização e área bruta de construção, de acordo com o valor mediano das vendas por metro quadrado, de alojamentos familiares, por conselho, divulgado pelo INE para o trimestre anterior. Claríssimo, não é? Claríssimo. E, independentemente das críticas que possamos fazer a esta redação, há uma que eu não resisto, que é, de repente, dentro do arrendamento, aparece uma coisa chamada alojamentos familiares, que eu não sei o que é. Porque em termos de alojamento, é alojamento local. Fomos buscar preços que têm a ver com o alojamento local e pusemos no arrendamento. Ou seja, não me estendendo muito aqui nesta parte, de facto é denso, isto é muito denso, conforme o Dr. Marcos Batista estava a dizer, quando a gente não sabe interpretar, eu costumo dizer que é denso. E de facto este critério é denso. Não sei muito bem como é que vamos interpretar isto, vamos ver. Mas avançando, e antes de passar para este tema, volto um bocadinho atrás e reparem, eu para saber se posso denunciar um contrato, tenho que ir saber que tipo de obra, qual é o nível de conservação que sai dali, qual é o custo da obra. Mas tem que saber mais, tem que saber se estou ou não perante uma loja histórica. A loja histórica é todo um tema, não é? Sendo que, portanto, estamos a falar de uma alteração de junho do ano passado e esta lei vai-nos definir então o que são as lojas históricas. E dentro do critério denso da designação da lei, vamos tomar atenção ao que aqui está escrito. Lojas com história. Estabelecimentos comerciais com especial valor histórico. Parece simples, não é? Pronto, olhamos para aqui, isso, ok, percebe-se. Comércio tradicional. Comércio local, realizado em pequenos estabelecimentos, situados fora das grandes superfícies, vá lá. Especializado na venda de um produto ou na prestação de um serviço, com exceção de bancas e feiras, vá lá. Pronto, temos estas duas noções e isto até nem parece muito denso. Mas se vamos para o slide seguinte, reparem. Estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local. Só um número já cansa, não é?
Depois temos lojas com história. E a primeira coisa que eu digo para mim é, então, mas isto não é o outro conceito que está lá atrás? Ou estabelecimentos de comércio tradicional. Mas isto não era o que estava lá atrás? Pronto, e depois desenvolve-se tudo o que aparece a seguir. Restauração, bebidas, abertos ao público, pela sua atividade e património material ou imaterial. E aqui vem a parte irresistível, que é, constituam uma referência viva na atividade económica, cultural ou social local. Portanto, reparem que social, local, a seguir vêm as entidades de interesse histórico e cultural ou social local.